A nossa mente, ela é uma, mas ela funciona como duas. Então, a dualidade, ela vem nesse sentido, porque a gente pensa que tá tudo ali na nossa consciência, na nossa razão, que a gente está fazendo aquilo que a gente realmente quer, mas a gente tem um subconsciente que é muito importante, que tem ali registrado nele tudo, tudo, tudo que a gente viveu. O funcionamento da mente humana, ele foi a maior descoberta dos últimos tempos, porque aí a gente pode fazer contato e saber como a gente funciona. E entender que aí essa história da dualidade, ela não vem só em relação ao corpo, né, e a meu espírito, a minha alma. Ela vem dessa função mental, né, que eu tenho 2 funções mentais, mas eu tenho uma unicamente. E não tem esse funcionamento, ele não está, equivocado, ele está completamente ajustado ao funcionamento e é assim que tem que ser pela natureza humana. A mente consciente é aquela onde está a minha atenção. Então é todas as vezes, que eu posso julgar uma determinada situação, que eu posso, comparar, analisar, ali está a minha atenção. O subconsciente ele move o seu comportamento, ele move os nossos sentimentos, o nosso comportamento e a nossa realidade, a vida que a gente tem. Porque ele é a nossa parte mecânica, automática, autônoma, independe da nossa vontade. Mas ele é um servo-mecanismo, deveria ser um servo-mecanismo dessa mente consciente. Então ele precisa de ter alguém que dê ordens para ele. Depois que por algum motivo já esteja informado, nem que seja, por exemplo, a mãe repetindo muitas vezes, ou alguma coisa que a mãe sentiu em vida intrauterina, isso informa esse subconsciente. E ele não faz julgamento nenhum, ele acata aquilo como se fosse uma ordem. É como se ele fosse considerado uma máquina, né, se a gente fizesse uma analogia. Então, primeiro é entender como ele funciona. Então isso não é para te destruir, é porque é assim que é o funcionamento dele. Existe uma estrutura da personalidade, então tudo isso que o subconsciente tem ali, ele vai formando essa personalidade, né, o que esse sujeito sente, o que ele faz, o que ele não quer, o que ele quer, e tudo isso tá na consciência, né, o que eu quero, o que eu não quero. Mas a estrutura da personalidade, ela se forma desde a vida intrauterina, então tá lá, são informações que compõem a mente dele e que ele não sabe. E aí, como desbloquear tudo isso, né? Acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer para começar a alcançar, para começar a entender essa história toda, é o autoconhecimento. Você saber aquilo que você tem, né, quais são o que que a sua história de vida, registrou no seu sistema límbico, no subconsciente, no lóbulo límbico, uma informação que faz você ter a vida que você tem hoje, porque o que leva o paciente para o consultório é a vida que ele tem hoje, é um sintoma, é uma doença, é uma queixa, e isso é um efeito, né. O que a gente traz através da interpretação da ficha de anamnese é a causa, o que que causa ele a ter esse efeito na vida dele hoje. Então, na minha percepção, o autoconhecimento é a chave para o pontapé dessa história. Se você não sabe aonde você está, como que você vai chegar nesse lugar, né, que você deseja? Então é preciso esse autoconhecimento, né, esse mergulho, você olhar para o que está ali compondo você e as suas emoções. Então é autoconhecimento o tempo inteiro. A primeira é a repetição, né, e muitas vezes nós fomos informados de tantos nossos antepassados falarem com a gente. A segunda é a técnica da imaginação, e a terceira técnica é a técnica que a gente usa em terapia, que é a técnica da compreensão. E para quem tem a técnica, para quem domina, né, nós os profissionais, a gente tem esse olhar para essa anamnese e vai buscar ali, para que o próprio indivíduo faça também a compreensão. Porque às vezes só com a repetição, só com a imaginação, ele não vai, né, desbloquear esse potencial, ele não vai fazer aquilo que ele quer fazer, ele não vai fazer a consciência dele, né, funcionar de uma forma, né, em harmonia, né, porque a gente tem leis aí que regem, então é preciso que ele esteja em harmonia, né, ele não pode ficar brigando com o subconsciente dele, sem nem saber que ele está brigando, né, então, com esse autoconhecimento, com esse olhar para o que compõe o meu subconsciente, eu posso escolher fazer diferente.